Boa noite, meu povo! Chegamos! Política de Quinta tá no ar e a gente tá com mais uma edição, mais um capítulo aqui que a gente vai falar do quê? De pré-candidatos da cidade de Campinas para as eleições municipais de 2024. Hoje eu converso com uma pessoa que, assim, tô aqui, ó, nervosa, porque é um cara sabido demais, é um cara que é muito gente boa, a gente é amigo, a gente se conhece, gosto da personalidade dele, gosto do trabalho dele, e você vai ter a oportunidade de conhecer melhor, porque hoje eu estou conversando com esse monstro, que é o Luiz Carlos Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador há 6 mandatos, e ele hoje conversa com a gente aqui no Política de Quinta. Rossini, posso chamar de Rossini? Aqui é assim, tá? Claro. Obrigada, viu? Pode, é claro que pode. Obrigada. Pode chamar de Mari também. Claro que sim, se não chamar ninguém vai saber, viu, Rossini? Que legal, que legal. Obrigada, viu, Rossini, por estar aqui com a gente, vir conversar conosco. Eu é que agradeço essa oportunidade. E cumprimentar você por esse espaço aí, né? E essa iniciativa de trabalhar a política. Você fala política de quinta, mas aqui é política de primeira qualidade. É isso mesmo, Rossini. Você sabe que a gente vai em alguns lugares e as pessoas falam... Isso está me dando uma oportunidade, porque as pessoas falam assim, poxa, esse nome, política de quinta, é pejorativo, não vai ficar ruim e tal. E aí a gente colocou política de quinta. Hoje, onde a gente vai, as pessoas falam, que nome bacana, tal. Por que você foi esse nome? Porque é muito legal. E as pessoas, às vezes, acham que a gente vai falar de política ruim, de forma ruim aqui, mas não. A gente faz aí um papo de primeira e é por isso que a gente tem pessoas igual o Rossini aqui, minha gente. É isso. Que legal, alegria estar aqui. Que bom. Rossini, deixa eu te falar uma coisa. A gente faz aqui no Política de Quinta um papo informal, a gente conversa com os pré-candidatos à eleição aqui municipal de 2024. Eu sei que você está no 6º mandato, mas você vai disputar a campanha das eleições agora de 2024 também. Então, eu queria poder dar uma oportunidade para que o nosso público, o nosso alvo, tenha um pouquinho de entendimento de quem é o Rossini. Quem é o presidente da Câmara de Campinas? Porque hoje a Câmara de Campinas é praticamente considerada uma Câmara dos Deputados estaduais, né? Porque Campinas virou uma metrópole muito grande e a Câmara aqui tomou essa proporção com 33 vereadores hoje e administrar isso. Você deve ter bastante coisa aqui para contar para a gente. E o que eu queria saber primeiro de você, já para a gente começar a startar aqui, é isso, que você aí, como eu já tinha falado, no 6º mandato, é o vereador que acho que está com mais tempo na casa agora, atualmente, né? sim. Assim, deve ser o que está com mais tempo. Como que essa experiência influencia nesse seu trabalho atual? Porque tem chegado uma galera muito nova aí na política, né, Rossini, que está na Câmara lá junto também. O que eu mais aprendi nesse tempo todo é que todo dia eu estou aprendendo. Mesmo estando no 6º mandato, eu acho que a política é dinâmica, a sociedade é dinâmica, as coisas mudam e você tem que estar sempre se atualizando. Então eu estou aprendendo também a cada dia. É claro que a gente acaba acumulando uma bagagem, né, uma experiência que você não pode negar. E isso para mim tem sido muito rico e muito importante. Eu estou no 6º mandato e é a primeira vez que eu realmente me dispus a assumir a presidência da casa, né? Eu nunca tive isso como um desejo, né? Mas eu acho que era o momento certo, eu me sentia preparado para isso. Uma das missões e desafios que eu propus para mim mesmo era resgatar a imagem da Câmara, mostrar a importância do poder legislativo para a cidade, né? Para a democracia, para o governo local. Então a gente está implementando uma série de medidas, ações que já estão logrando êxito, né? A gente tem conquistado alguns resultados que, para mim, é gratificante e honroso. Mas o mais precioso para mim de tudo é ter conquistado o respeito dos vereadores, né? Todos eles, sejam da esquerda, sejam da direita, do centro, né? Eu acho que a política ela tem que ser arte do diálogo. Saber ouvir é fundamental. Falar o necessário na hora certa. Então eu procuro me pautar por esses princípios e tem dado certo. Ô Rossini, você falou aí uma coisa que geralmente as pessoas que estão acompanhando e vê a sessão na Câmara, que a Câmara de Campinas, viu, pessoal, tem sessão de segunda e quarta-feira a partir das 18 horas, né, Rossini? Perfeito. A partir das 18 horas, e assim, é aberto ao público, e é lá na Câmara onde acontece a maior parte das situações onde influencia a vida das pessoas. Sem dúvida.
e às vezes não tem um público, um quórum dentro de pessoas lá interessadas. Às vezes é as mesmas pessoas que estão por lá assistindo e vendo, além lógico, da assessoria. E aí o pessoal às vezes não vê esse trabalho que você tem ali dentro de administrar esquerda e direita dentro do mesmo palco, né? Como que é isso? Conta pra gente que a gente... A última sessão foi mais um exemplo disso, né? Aliás, a frequência da Câmara, ela varia de acordo com os temas, às vezes, que estão sendo colocados, projetos que vão ser debatidos e votados. Mas a gente tem que ter paciência, parcimônia. E como eu sou uma pessoa democrática, né, tá na minha formação, eu acho que eu estimulo, inclusive, o debate. Claro. Quanto mais opiniões diferentes surgirem na hora de você discutir qualquer tema, mais rica fica a discussão e melhor até para você compreender. Quer dizer, o resultado daquilo certamente vai aprimorar ainda mais e valorizar aquilo que está sendo votado, né? E uma das ações que a gente tem feito, até para atrair e permitir que as pessoas acompanhem o que está acontecendo na Câmara, é claro, convidar as pessoas de segunda e quarta para estarem presentes. Mas hoje, com as redes sociais, né, e com a TV Câmara, as pessoas podem participar, inclusive, e acompanhar nas suas casas. Sim, sim. Então, se você assistir uma sessão da Câmara, e vai ter um QR Code lá na televisão, você botar o teu celular, você vai poder saber a pauta que está sendo discutida e debatida naquela reunião, e se você clicar, você vai abrir o projeto na íntegra. Então, é possível, mesmo em casa, as pessoas verem aquilo que está sendo discutido, debatido, e entender as opiniões dos vereadores, né? Eu acho que isso é uma obrigação nossa, é transparência, né? Facilitar as pessoas acompanharem. E tem dado certo, viu? A gente tem percebido, assim, cada vez mais pessoas interessadas em participar, acompanhar os debates que acontecem na Câmara. Ainda que muitas vezes inflamados, né? Ainda que às vezes com essa polarização que infelizmente está colocada na política, até extrema, né? Mas aí a gente tem que ter, assim, saber a hora que você pode deixar a coisa aumentar, esquentar um pouquinho mais, mas tem hora que você tem que segurar, né? Eu acho que a democracia exige, acima de tudo, respeito. Sim, né? sim. As divergências, as ideias. Nós somos plural, eu tenho uma cultura, uma formação. Eu cheguei na Câmara com uma série de princípios que eu acredito, valorizo. E cada vereador que chegou lá defende um segmento, defende uma entidade, tem a sua bagagem. Então, a gente tem que respeitar isso. Eu acho que a riqueza da Câmara está exatamente nessa diversidade. O Rossini falou da TV Câmara, que eu acho legal, a gente vai deixar aqui abaixo, enquanto ele falava, o site da TV Câmara, porque, gente, eu bato nessa tecla demais da população participar das sessões da Câmara Municipal de qualquer uma da sua cidade. Porque, e se sabia, Rossini, que eu não sabia isso que você acabou de falar, que tem o QR Code que a gente pode abrir o projeto e a pauta, e isso é importante porque, sabe qual é a real mesmo, Rossini? As pessoas às vezes falam que é um saco ver aquilo lá. O que eu mais ouço as pessoas me falarem é assim, pô, que saco ver política, que saco ver uma sessão da Câmara e tal. Mas as pessoas precisam entender que isso influencia diretamente naquilo que você vivencia no seu dia a dia. A política não deixa de acontecer porque você não gosta da política, né, Rossini? Então, vou deixar aqui embaixo, vocês entrem lá, acompanhem, e vocês vão ver o Rossini lá pilotando isso aí. Quando tem quebra-pau, que é mais legal, viu, Rossini? Pois é. Agora, a política também é apaixonante, né? Às vezes é que nem futebol. Quem não gosta, fica vendo, pô, o que você fica vendo esses caras correndo atrás de uma bola, 11 de cada lado, né? Parece que não tem graça. Mas quando você gosta do futebol, é apaixonado, que torce, meu Deus, aquilo lá, né, mexe com você. A Câmara é também. Na hora que você gosta, que você vê os debates, né, isso também te emociona, né, te dá satisfação. O Rossini, você está como presidente da Câmara, mas você vai ficar 2 anos de mandato, certo? O presidente fica 2 anos de mandato. Então, é dezembro. Então você estava já 2 anos antes como vereador da Câmara. Mas aí o que eu quero te saber é o seguinte, quanto aos projetos de lei, porque o que um vereador faz na Câmara além de fiscalizar aí todo o executivo, esses projetos de leis. Eu queria saber como que tá os seus projetos e se o presidente também tem PLs lá, eles fazem PLs, o presidente tem essa possibilidade, entra para a pauta. Claro, como que tá esses seus?
Tem alguma coisa que você destacaria que está rolando agora dos seus PLs, que você acha que seja interessante, ou que teve? Na verdade, o presidente é um vereador, antes de tudo. É. Então, ele tem na prerrogativa ter um mandato para cuidar. É claro que a presidência consome, absorve, você tem uma rotina, uma responsabilidade diferente dos outros, obrigações diferentes, mas na essência você é vereador. E aí você tem projetos, né, que também tem a possibilidade de apresentar projetos. Eu tenho algumas leis que, assim, que me orgulham, né, do passado, como a lei do pancadão. Ah, né? Verdade. Entre outras, mas só lembrar dessa, né? Mas a gente tem algumas iniciativas também. Atuei muito na área do meio ambiente, propondo leis para aprimorar a legislação ambiental, prevenção às drogas. Mas a gente... eu não sou um cara iluminado que acordo num dia, opa, estou com uma ideia aqui, vou... Normalmente, um projeto de lei é fruto, às vezes, de demandas que chegam até a mim ou chegam para os vereadores, problemas da sociedade, e na hora de você falar, como é que eu soluciono isso? Às vezes a solução é um projeto de lei, é criar uma lei ou alterar a legislação vigente. Por exemplo, a lei do pancadão. Era um fenômeno que estava começando a crescer na cidade de Campinas, acho que todo mundo sabe o que é um pancadão, né? O cara turbina o seu carro com aquele som potente e parava nas esquinas, praças, postos de combustíveis e ficava infernizando até a madrugada a vizinhança toda. E um dia eu estava no meu gabinete, fui procurado por um casal já de idade, era aposentado da prefeitura, seu Sebastião, acho que era a dona Marlene, não me lembro agora o nome da esposa dele. E ele falou, Rossini, chegou quase que chorando assim, aquilo me emocionou. Falou, pô, eu me aposentei, que eu ganhei de aposentadoria, comprei uma casinha para viver, né, lá num bairro, só que em frente à minha casa tem uma praça, chega de sábado, os caras começam a botar os carros lá, aquele som louco, os caras estacionam na frente da garagem, se a gente vai falar com ele, o pessoal fica bravo, eu não consigo assistir televisão na sala da minha casa, ele até brincou, não consigo conversar com a minha veinha no sofá, e aquilo que era para ser o meu céu virou um inferno, né? Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E aí eu falei, puxa vida, e a gente já estava recebendo algumas reclamações, né, desses eventos, e aí eu fui ver, como é que a gente faz para enfrentar isso? Você já tem a lei do silêncio, que estabelece os limites toleráveis, né, para a emissão de ruído e som ao longo do dia. Mas nego não respeita. Você tem uma lei que é contravenção penal, a perturbação do sossego, está no Código Penal. Né? E você tem uma portaria do CONTRAN que proíbe os veículos a circularem com sons acima de 55 decibéis do lado de fora. Então já tinha legislação que tratava disso. Só que se alguém reclamava, ia a Guarda Municipal e a Polícia Militar, o que o cara fazia? Diminuía o som e o guardinha voltava com o rabinho debaixo das pernas. Né? Então não estava funcionando. Aí eu fui buscar na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, um princípio, porque o excesso de ruído também é uma poluição, é poluição sonora. E a Lei de Crimes Ambientais fala que é crime você poluir. Só que a primeira providência, pela lei, é você cessar a fonte de poluição. Se tiver uma torneira pingando uma substância que está contaminando o solo, poluindo o lençol freático, a primeira obrigação é fechar a torneira. Né? No caso do som é a mesma coisa. Está aquele som alto, a primeira providência é desligar o som. Só que o princípio só que você já poluiu. Então você já praticou o crime. Não basta só diminuir o som. Você já... E isso foi que permitiu Guarda Municipal, Polícia Militar, agentes da INDEC, atuar, mesmo o cara tendo diminuído o som. E essa lei acabou virando referência, né? A gente foi imitado, recebi ligação de Belém, de não sei da onde, Goiás, vários locais, para a gente mandar. E até é interessante que há um tempo atrás, o Conselho Municipal de Segurança, junto com os CONSEGs, promoveu um debate, no ano passado, lá até na OAB, Campinas, falando sobre perturbação do sossego. E veio um juiz de Atibaia, eu não lembro o nome dele, e ele dando vários exemplos, e aí ele falou, olha, uma lei, aí ele elogiou a lei de Campinas. Eu estava presente, eu fiquei muito feliz. Né? Mas assim, aquilo era para enfrentar um fenômeno que estava crescendo, ninguém é contra o lazer, ninguém é contra que as pessoas se divirtam, mas o meu direito ao lazer
não pode se sobrepor ao seu direito à tranquilidade, ao repouso. O cara trabalha o dia inteiro, quer chegar em casa, dormir, descansar, aquele som. As pessoas têm pessoa idosa, criança doente. Então, assim, surgiu a partir de um problema que me trouxeram, analisando como enfrentar, saiu o projeto de lei, né? É um pouco assim que as coisas funcionam. Gente, eu adoro o Rossini porque ele é essa serenidade. Ninguém tira ele, Rossini, disso daqui, ó. É assim, ele vai... Rossini, você falou aí, enquanto você falava, eu lembro que você falou da questão da sua atuação na questão de drogas. E a gente tem visto Campinas, que está passando por uma situação, assim, não sei se está passando, se está já há algum tempo isso aflora na sociedade de uma maneira geral, essa questão de impacto de pessoas na rua, pessoas que fazem o uso de drogas, de substâncias e estão cada vez mais na rua, largado. Como que tem sido esse impacto que você tem visto aí dentro de Campinas, com a legislação, né, e as políticas de combate mesmo às drogas aqui na cidade de Campinas? Engraçado, coincidentemente, antes de vir para cá hoje, eu recebi a nova diretoria do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né? Que, aliás, é uma lei minha. Eu que criei o conselho há muito tempo atrás, com a ideia exatamente de reunir pessoas de diferentes áreas do poder público, da sociedade, para debater temas como esse. E a partir desse debate tentar propor soluções para enfrentar esses problemas, né? Agora, a população em situação de rua é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno, às vezes, difícil de explicar, são múltiplos fatores que levam a pessoa a decidir viver na rua. E é claro que nesse ambiente de rua, muitas vezes a pessoa, o indivíduo se sustenta na droga, no álcool, no crack, outras drogas para, sei lá, enfrentar a realidade difícil, cruel deles. Existem programas da Secretaria de Assistência Municipal, da Secretaria de Saúde, voltados para cuidado dessa população. Nós temos o consultório na rua, que é uma equipe, tem médico, enfermeiro, especialistas, que buscam até dar uma atenção, cuidar da saúde dessas pessoas, né? É claro, muitas vezes, e você tem a repressão, a pessoa não pode, tem tráfico ali também, se for pego vai responder na lei isso aí. O que eu acho? Eu apoio os princípios das políticas públicas voltadas para isso. Primeiro, que a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Você não pode tirar o cara à força, treinar à força, a coisa do tratamento compulsório, que alguns falam. Não pode, isso é ferir a legislação. A essência das políticas voltadas para essa população, o SOS Rua, todos os equipamentos que a prefeitura tem, primeiro assim, criar um vínculo, né, entre o agente público e esse morador, um vínculo de confiança e de compreensão, para que aos poucos esse servidor público, né, possa assim, aos poucos levar, olha, ele participar dos programas, né, e um dia retomar a sua autonomia e voltar para a sociedade. É um processo lento. Às vezes a gente não entende. Fala, ao invés de você ficar aqui, você não quer ali, ó, lá você pode tomar banho, você pode comer, tem prato, talher, comida, mas não faz, enquanto não fizer sentido para ele, ele não sai de lá. Eu presidi uma comissão ainda no governo Jonas para discutir e conhecer melhor esse fenômeno. Aprendi muito, porque ouvimos todo mundo e cheguei à seguinte conclusão. Não é um fenômeno simples, né? A gente tem que olhar aquele indivíduo como um ser humano, uma pessoa humana, que também tem direitos. Como é que a gente consegue, da nossa parte, enquanto gestor público e tal, chegar nessa pessoa e dar para ele pelo menos um mínimo de dignidade. E aí, aos poucos, até mostrar para ele que o uso de drogas está agravando ainda mais a condição de saúde dele. Quando ele topar levar para um acolhimento, para um tratamento, não é simples. A gente percebe também, Mari, na sociedade, uma divisão, assim. Tem pessoa que olha para isso e quer tirar da frente. Não quero morador que está me incomodando. E traz transtorno, importuno. Mas tem pessoas que querem ajudar.
claro. Quer levar alimento, quer levar roupa, né? Até quem quer ajudar, se não fizer de uma forma certa, está colaborando ainda mais para as pessoas ficarem lá, na rua. Então não é fácil, né? Porque você não vai ter uma política que agrade a todo mundo e não tem uma ação única que resolva o problema. Recentemente a gente promoveu na Câmara uma discussão, até uma proposta do RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Gasolina, denunciando uma situação, e nesse debate a gente recebeu também o pessoal do CIATOX, que é um departamento de análise toxicológica da Unicamp, constatando o seguinte: já tivemos mortes de moradores de rua por ingestão de metanol. Metanol é um produto químico que é colocado de forma indevida, né, fraudulenta, misturado ao combustível, o etanol, né, mas olha só que situação terrível. Às vezes o morador em situação de rua vai no posto de gasolina comprar um litrinho de álcool, etanol, o cara vende, né? Porque é para esquentar. Para beber? Não, ele fala que é para esquentar o fogareiro e tal. Só que ele bebe. Ai, Deus. E aí, já houve caso do cara beber etanol, só que tinha misturado de metanol. E o cara morrer. Então, até desse debate foi sugerido, eu apresentei um projeto de lei que está tramitando na Câmara, que obriga a notificação compulsória. Então, assim, qualquer estabelecimento de saúde, público ou privado, que constatar alguma pessoa com intoxicação por metanol, ser obrigada a comunicar imediatamente à Secretaria de Saúde, né, essa ocorrência, para que a Secretaria de Saúde acione, muitas vezes até se for o caso, as autoridades policiais, mas também mande para o laboratório CIATOX para o cara poder fazer uma análise, né, do sangue dessa pessoa e tal. É uma forma de você tentar monitorar essas ocorrências de intoxicação, que às vezes podem ser fatais, né, e identificar, se tem essa substância presente, tem algum lugar que está fornecendo, como é ilegal, tem que adotar alguma ação de ir lá e coibir, vender, até fechar, né, o posto de gasolina. Mas o sindicato está fazendo uma campanha grande, né, que ele fala assim, a face dessa bomba, né? Às vezes a pessoa é atraída num posto de gasolina por um preço de combustível muito baixo. É fraude. Não entre nessa. Entendi. Ou o combustível adulterado ou a bomba adulterado volumetria. Né? Mas assim, é só mais um exemplo. Às vezes até esse cidadão pode ser vítima de uma ação dessa. Muito triste, né, Rossini? No final é muito triste mesmo. Rossini, eu sei que você foi um dos fundadores do Partido Verde, o PV, né? Aqui em Campinas. E eu sei que tinha aí algumas bandeiras muito atuantes ambientais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas bandeiras aí que você defende, que você tem trazido, porque eu sei que agora você está Republicanos. Sim. Teve a janela e o Rossini migrou para o Partido Republicanos do Prefeito. A gente já vai falar sobre isso também, mas me fala um pouquinho sobre aí a sua parte de bandeira ambiental, que eu sei que você carrega bem. Mesmo antes de ir para o Partido Verde, ainda na minha primeira legislatura, eu fui vereador constituinte, você não era nem nascida. Em 1989 eu já era vereador. Rossini, você é um gentleman. E assim, uma primeira missão que eu assumi no meu primeiro mandato foi elaborar a lei orgânica do município, né? E por isso eu falo que eu fui vereador constituinte. A Constituição de 88 delegou aos estados e municípios a responsabilidade de elaborarem as suas constituições. No estado chama Constituição, no município é lei orgânica. Tá. E, por exemplo, eu coloquei já na lei orgânica essa preocupação com o meio ambiente. Tem um artigo na lei orgânica, no capítulo das disposições transitórias, isso ela foi promulgada em 2000, a elaboração foi em 89, né? Obrigando a Prefeitura de Campinas, no prazo de 10 anos, a tratar 100% do seu esgoto. Ninguém falava nisso, mas já era uma preocupação. Passados 10 anos da promulgação da lei, o promotor do meio ambiente na época entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura e contra a Sanasa, porque em 90, a
prefeitura, a Campinas só tratava 5% do seu esgoto, né? E aí o promotor falou, olha, mas se está na lei orgânica, tem que ser cumprido. E isso fez com que, na época, o prefeito Chico Amaral e o presidente da Sanasa, na época, o Roberto Cochetti, fizesse um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e apresentando um plano de saneamento. Hoje, Campinas tem capacidade instalada para tratar 100% de esgoto. Fiz outras leis na época, então essa bandeira, essa preocupação já vinha comigo. Aí eu fui para o Partido Verde e ajudei na estruturação do Partido Verde aqui em Campinas. E olha como é que foi a história. Pode contar, não? Claro que sim. Poxa, como não? Dia 11 de setembro de 2001. A gente estava no velório do Toninho. Não. O Toninho foi assassinado no dia 10 de setembro de 2001. E no velório, dia 11 os caras estavam derrubando as Torres Gêmeas. Verdade. Mas eu estava conversando ali com o ex-prefeito de Rio Claro, Cláudio de Mauro, que era do Partido Verde, eu falando um pouco da minha decepção na época com o meu partido e tal. Ele falou, por que você não vem para o Partido Verde? Aí ele me agendou uma reunião, eu fui para São Paulo e conversei com a cúpula do PV. Na época, o Pena, que é presidente até hoje, né? José Luiz de França Pena, grande cabeça, figura. Domingos Fernandes era o presidente estadual. E eu vou ser honesto, eu me encantei com a visão de mundo, de sociedade, de política que aqueles caras do Partido Verde me passaram, né? E eles até falaram, olha, Rossini, o grande desafio, o Partido Verde ainda não é um partido, ele é um partido de informação. Ele vai se transformar naquilo que a gente conseguir fazer com ele. Eu falei, porra, tá um desafio aí. Isso me deu uma nova motivação. Aí eu entrei no Partido Verde, aí fui fazer mestrado para ser um quadro do partido, fazer mestrado em planejamento energético e meio ambiente, né? Verde por verde, eu já era palmeirense, né? Que eu vim de São Paulo, já palmeirense. E aí, enfim, comecei a aprofundar ainda mais a militância nessa área. O Partido Verde continua sendo um partido com bandeiras que são muito atuais, importantes, necessárias, mas eu acho que o Partido Verde já cumpriu um papel. Que foi levar para todos os partidos. Hoje todos os partidos têm em seus programas a bandeira da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente. Então, acho assim, o Partido Verde foi indutor, mas a preocupação é tanto que a sociedade e os partidos hoje já incorporaram nas suas propostas a questão da sustentabilidade. É claro que fiquei 23 anos no Partido Verde, né, e nesse momento, por várias razões, tive que fazer essa opção de sair, mas eu respeito os meus companheiros, aprendi muito, continuo assim firme com as minhas convicções dessa área ambiental e agora vou praticar isso numa outra legenda. É isso. E, Rossini, concluído esse ciclo no PV, porque eu acho que a gente conclui ciclos também, né, Rossini? O que trouxe aí para você essa motivação de ir para o Republicanos? Você podia ter escolhido qualquer outro, né, partido, enfim, estava na janela, enfim. O que motivou a trazê-lo? Você falou dessa paixão pelo PV, quando chegou lá. O Republicanos traz o que para você nessa nova... Na verdade, para mim, tudo tem que fazer sentido. Tá. Quando eu me filiei no meu primeiro partido, o PMDB, lá em 83, a gente vivia um momento de efervescência política, final do regime militar, fim da ditadura. Então, essa luta pela democratização é uma coisa que empolgava, encantava, e fui PMDB. Passei um ciclo. No Partido Verde foi essa outra motivação que eu falei, nessa visão de mundo, sociedade, a preocupação com as questões ambientais. E uma das razões que me fez optar pelo Republicanos, hoje está na sala da presidência da Câmara. Eu quero convidar você para ir um dia lá tomar um café comigo na presidência da Câmara. Aqui, hein? No ar. E aí, isso também tem história. E aí eu devo confessar, eu estou no 6º mandato de vereador e não conhecia a Câmara, a estrutura da Câmara. E aí, assim que assumi a presidência, eu juntei todos os diretores de departamento, coordenadores, e falei, eu quero visitar setor por setor da Câmara. E aí fui cada setor, conhecer as pessoas, conhecer o que fazia, com mais profundidade. E fui na biblioteca da Câmara. Aí, quando eu entrei na biblioteca da Câmara, eu fiquei encantado, assim, uma coisa, porque a Câmara de Campinas é de 1797, né?
E nós temos documentos históricos de um valor, de uma preciosidade, de uma riqueza, assim, incomensurável. Uhum. Aquilo me falou, opa, é muita riqueza para ficar nas prateleiras de uma biblioteca. Tanto que eu instituí, a gente aprovou, os vereadores aprovaram a criação do MECA, que é o Memorial da Câmara de Campinas, com o objetivo de divulgar, da acessibilidade, da visibilidade para esse conteúdo que é muito rico de documentos. E estava na parede da biblioteca um quadro lá em Bolorá. Na hora que eu olhei, falei, pelo amor de Deus, isso aqui não pode ficar aqui. Aí eu levei para a sala da presidência. Esse quadro que você vai ver pessoalmente, eu vou descrevê-lo. É um quadro que estão posados numa foto. Jorge Tibiriçá, Campos Salles, Quintino Bocaiúva, Jorge Miranda, Francisco Glicério e Francisco Rangel Pestana. Esses caras fundaram o Partido Republicano Paulista em 1873 e foram responsáveis pelo movimento abolicionista que levou ao fim da escravidão no Brasil, pelo movimento republicano que levou à proclamação da República. E essa história passou por Campinas, né? Passou por Campinas. Então, Campinas tem essa referência, história do Brasil, e na Câmara de Campinas. Então, na hora que eu olhei esse quadro, de verdade, meu coração disparou assim, pum, 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 de emoção. E os ideais republicanos, eles continuam cada vez mais presentes e necessários. Defesa da democracia, da liberdade, da justiça social, contra as formas de autoritarismo. E eu falei, opa, tá aí, né? Aí eu fui ler o manifesto atual dos republicanos, me identifiquei com muita coisa, falei, é nessa que eu vou. E foi isso que me fez optar pelos republicanos. Tá certo, Rossini. Rossini, assim, hoje você está no Republicanos, é o partido do prefeito do município da cidade, prefeito Dário, e a gente está falando de relações de poderes agora, que eu queria saber um pouquinho como que é essa relação do legislativo com o executivo em Campinas, como que, na sua ótica, tá? Queria que você me dissesse como que é essa relação do legislativo com o executivo, porque são dois poderes que andam juntos, não tem como desmembrar, e como que você tem avaliado disso, como na sua avaliação toda essa tramitação aqui em Campinas, com a relação para governo estadual e federal, que são os poderes que a gente vê todo mundo falando sempre, todo mundo fala do governo Lula, todo mundo fala do governo Tarcísio, e às vezes não conhece muito sobre a tramitação dos poderes aqui dentro da sua própria cidade. Fala para mim um pouquinho sobre isso tudo aí, como que é que está, e a tua visão sobre esses governos. Claro. Primeiro a gente tem que entender que o poder executivo e o poder legislativo são poderes independentes, né? Cada um tem a sua missão, o seu papel. Uma das funções do poder legislativo é fiscalizar o poder executivo. Mas antes disso, é autorizar, é aprovar as leis até. O prefeito não faz nada sem autorização da Câmara. Nada. Né? Mas está lá no artigo 1º da nossa lei orgânica que o governo do município é exercido conjuntamente pelo Poder Executivo e pelo Legislativo. Então nós temos responsabilidades compartilhadas no governo do município, cada um com a sua função. Eu acho que o desafio maior é você fazer o equilíbrio, respeitando as diferentes atuações, né? Mas de forma harmônica. O município perde, a cidade perde, a população perde quando há um descompasso. Sim. Quando o executivo não respeita o legislativo e quando o legislativo não respeita o executivo. Então a gente tem conseguido manter uma relação muito, que eu vou dizer assim, harmônica entre os poderes, inclusive hoje. Eu sei que como vereador e hoje presidente da Câmara, mesmo sendo do partido do prefeito, ele também entende isso, porque ele já foi presidente de Câmara. É verdade. Né, que eu estou lá para colaborar com a cidade. Criticar ou às vezes se opor a alguma ação que eventualmente o executivo possa tomar, que a gente de antemão entenda que possa ser prejudicial à cidade, à população. E quero dizer que não chegou nenhuma ação desse tipo do governo, nem do Jonas e nem do Dário, que chamasse atenção para isso. E essa relação de respeito se dá muitas vezes até do projeto chegar na Câmara. É você permitir um diálogo anterior
né, quando muitas vezes o executivo consulta o legislativo sobre matérias, muitas vezes propostas que vêm do executivo nasceram no legislativo, foram objeto de debates de vereadores, e como o vereador muitas vezes não pode propor a lei, tem vício de iniciativa, tem matéria que é competência exclusiva do prefeito. Exato. Né? Então, mas quando há um bom diálogo, o legislativo amadurece o tema, debate, discussão, na hora que tem uma convicção, o vereador ele encaminha como indicação e o prefeito muitas vezes, são várias as leis que saíram do executivo, mas que nasceram de debates no legislativo. Isso é uma demonstração de respeito, de compreensão dos poderes. Né? Isso tem facilitado muito, né, a dinâmica, a política do município de Campinas. E é óbvio que nós somos um ente da federação. Né? O município depende também, sim, do governo do estado e depende do governo da União. Né? A gente trabalha, os impostos são arrecadados no município. Aí, uma parte já é imposto local, né? IPTU e ISS é imposto do município, arrecada e fica aqui. ICMS, IPVA são impostos estaduais, imposto de renda, IPI, outros impostos são federais. E aí, obviamente, isso vai para esses entes federativos e voltam para o município. Aí existem critérios, existem parâmetros, mas existe sempre um componente político, né, na hora de você receber esses recursos dos governos, né, dos outros níveis. E aí a atuação do vereador é importante também. Eu tenho vários exemplos de vereadores que conseguiram, junto ao governo estadual e junto ao governo federal, recursos que são aplicados no município, ou através de emendas parlamentares de deputado estadual, deputado federal. Então, o agente político local, que é o vereador, ele pode, a partir da sua atuação, do seu mandato, inclusive acionar outras esferas de poder, buscando, né, recurso e projetos que ajudem o município. Então, a gente, apesar de ter essa relação local, a gente também interage com os outros níveis de governo. Esses governos todos aí, como que você está achando que está andando? Como que é, na sua opinião? Primeiro, tanto o Tarcísio quanto o Lula, eu acho que eles têm a compreensão de que ser governador de estado, ele tem que lutar pelos interesses de estado. Ele tem posturas ideológicas, mas essa postura ideológica não pode dizer eu sou contra o cara porque tem uma ideologia diferente da minha. Como representante da instituição, governo ou presidência da República, primeiro o cara tem que saber qual é a missão dele, o papel dele nesse cargo. E aí não pode deixar que questões menores, até de natureza política e ideológica, interfira no cumprimento da sua missão. Eu, como governador do estado, não posso prejudicar uma cidade porque tem um prefeito que é de um partido opositor ao meu. Eu, como presidente da República, não posso prejudicar um estado ou um município que tenha... E eu percebo, tanto no Tarcísio quanto no Lula, essa compreensão. Eu acho que os dois têm essa visão do que é a instituição, o governo do estado e presidência da República. Então, eu entendo que a gente tem conseguido uma relação republicana, democrática no Brasil, principalmente agora com o atual governo Lula, né, com os demais entes. Mas tudo isso não é só mar de rosas, né? Às vezes você tem momentos de tensão, de discussão, de discordância, de opiniões, mas quando você faz isso dentro da arena da discussão, do debate, isso é permitido, né? Saudável. Saudável até. Eu estou achando que nós estamos vivendo um bom momento no país e no estado. Você acha que está vivendo o quê? Um bom momento. Um bom momento. Um bom momento. Bom momento. Ainda que possa haver críticas pontuais a essa ou aquela conduta de um ou do outro, mas eu acho que, no geral, a gente está avançando, está evoluindo. Muito bom. Rossini, pré-candidatura. Vem aí, 7º mandato, talvez, para o Rossini. Pois é. Eu vou buscar. Até porque eu acho que ainda posso contribuir com a cidade, né? Um pouco dessa bagagem, essa experiência. Eu acho muito legal quando chega um vereador de primeiro mandato, porque ele chega com gás novo, né? Mas eu vou falar do meu primeiro mandato. Fale. A primeira impressão, quando eu assumi a Câmara, que eu fui ver, foi de frustração. Frustração? Porque a gente chega lá querendo mudar o mundo. Aí depois você vê que o vereador, você não pode ir contra uma lei estadual, contra uma lei federal, você tem limites de competência e atuação, tem coisa que mesmo sendo do município,
o vereador não pode apresentar projeto que crie despesa, não pode apresentar projeto que diminua a receita. Você fala, o que eu posso então? E aí, no dia a dia, no exercício do mandato, você fala, nossa, ainda dentro daqueles limites de atuação do vereador, tem tanta coisa que você pode... cercado, né? Nossa, mas tem tanta coisa, que, é só o tempo que te dá um pouco essa maturidade e experiência. E à frente da Câmara, esse desafio inicial que eu falei, eu acho que eu queria concluir. É claro que primeiro tem que passar essa lombada da reeleição, né? Toda eleição é uma dificuldade. E a reeleição, né? Eu vou falar, eleição. A reeleição é mais difícil do que a primeira eleição. Justo. Porque quem é candidato na primeira vez, ele é expectativa, né? Uhum. Ele é uma promessa. Agora, quem já foi, para chegar lá e conquistar o voto, o cara vai olhar para trás e falar, tá bom, o que você fez nesse tempo que você ficou aí? Então, se você não apresentar resultado... É claro que nem sempre isso basta, né? Porque tem gente que usa outros recursos e tal e consegue isso com mais facilidade. Mas eu acho que na essência devia ser isso. Eu cheguei aqui, cumpri o mandato, está aqui a minha prestação de contas para a sociedade. E se a sociedade achar que, opa, correspondeu, né, então vale a pena continuar. Eu estou nesse projeto, eu gosto da política, eu faço política por ideal, né? Talvez o maior prazer que eu tenho como vereador é quando você consegue fazer alguma coisa que você percebe que ajuda as pessoas, que beneficia uma comunidade, a população, né? E o Roberto estava lembrando, você sabe que tudo que eu fiz na minha vida, enquanto meu pai era vivo, eu pedi a bênção para ele. Sabe? Que bonito, assim. Minha mãe era doméstica, eu sou de São Paulo, da freguesia do Ó, trabalho desde os 14 anos, né? Sou uma família de 4 irmãos, meu pai fez isso aqui para criar 4 filhos. Ele não tinha a 4ª série primária, mas tinha valores, virtudes e tal. Mas eu sempre pedia tudo que ia fazer, ia pedir a bênção para ele. Quando eu fui sair candidato a vereador a primeira vez, aí eu fui para São Paulo, falei, pai, vou ser candidato a vereador em Campinas, né? Que ele morava lá, eu estava aqui. Eu vim para Campinas, deixa eu contar essa história, eu vim para Campinas com a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Comecei como estagiário lá, eu sou administrador, e fui efetivado, e aí em 79 a CPFL, a sede da CPFL era em São Paulo, na Avenida Angélica, e mudou para Campinas, aqui na saída de Jaguariúna. Aí eu vim junto, enfim. Aí construí uma carreira profissional, mas chegou em 89, eu tive a oportunidade de sair candidato a vereador, fui falar com meu pai. Olha o que é a preocupação de um pai, quando eu falei, pai, vou sair candidato a vereador. Ele falou, meu filho, não vai te prejudicar na empresa? Não vai fazer ruim? Na época, a CPFL era uma empresa estatal, uma empresa pública, né? O governo era do PMDB, o Quercia, e eu estava saindo candidato pelo PMDB. Aí eu falei, não, pelo contrário, né, a pessoa está até me estimulando. Aí meu pai falou assim, tá bom, meu filho, você quer entrar para a política? Só vou te pedir uma coisa. Eu nunca quero ouvir falar mal de você. Né? Esse nunca quero ouvir falar mal de você, ele na simplicidade dele, eu sei o que ele quis dizer. Tanto que eu procuro pautar, eu sou muito sério, muito zeloso, ansioso por tudo que eu faço, não faço coisa errada, evito pelo menos. Né? E aí ele falou, meu filho, então vou te pedir uma coisa. Ele era aposentado metalúrgico, nossa, dificuldade com a aposentadoria para comprar remédio. Ele falou, faça alguma coisa pelos aposentados. E aqui em Campinas, meu primeiro mandato, o prefeito foi o Jacó Bittar. Pessoa maravilhosa. Jacó, dos grandes prefeitos. Foi meu aprendizado e tal. Eu era do PMDB, ele era do PT. E ele apresentou uma proposta de reforma tributária na época que elevou o IPTU, que foi uma loucura, né? Mas tinha uma razão. E eu sou administrador, eu tenho especialização em orçamento, contabilidade pública, trabalhava na área de planejamento econômico e financeiro da CPFL. E no governo anterior, do Magalhães Teixeira, nós tivemos uma época de hiperinflação. A inflação era 600% ao ano, 60% ao mês, era uma loucura. E na hora de reajustar IPTU, o Magalhães reajustava, nos últimos anos, abaixo da inflação. Né? Ao invés de reajustar 400%, 600% a inflação, o IPTU, ele botava um pouco menos. Só que ao final de 6 anos, que ele teve um mandato de 6 anos,
o IPTU não representava 5 ou 6% do total da receita do município. Aí Campinas estava no cadinho, não podia tomar dinheiro emprestado. E aí o Jacó, para recuperar a receita, fez uma proposta de revisão do IPTU e eu votei a favor, mesmo sendo do partido contrário do prefeito. Fui muito cobrado na época, mas eu ia lá e explicava, eu tinha meus argumentos. Mas isso até conquistou, assim, eu conquistei o respeito do Jacó. Só que daí eu apresentei um projeto de lei isentando a cidade. O pessoal queimou carnê de IPTU no Lago do Rosário, foi uma loucura. Mas aí eu apresentei um projeto de lei isentando o aposentado do pagamento do IPTU. Diário do Povo, na época, acho que era o jornal, deu uma manchete, não sei o quê. Aí o Jacó me chamou lá, né? Falou, Rossini, você quer me ferrar? Aí é que você percebe a grandeza de uma pessoa, né? Eu falei, Jacó, o senhor não é do Partido dos Trabalhadores? O que é um aposentado, se não um trabalhador que trabalhou a vida inteira, 30, 35 anos, para ajudar a construir essa cidade? Hoje ele não consegue sobreviver com a aposentadoria dele. Então é uma forma da sociedade, da cidade, retribuir tudo que ele deu ao longo da sua vida. Aí o Jacó olhou para mim e falou, você me convenceu. E ele acabou sancionando a lei e tal. Isso é muito legal. Inclusive eu fiz isso atendendo um pedido do meu pai, mas ele nem se beneficiou, né? Porque ele era de São Paulo. Eu só posso legislar para o município, né? Mas até hoje, assim, é uma coisa que eu me orgulho, porque agora a legislação mudou bastante, a lei continua existindo, né? Mas tem critérios, parâmetros. Mas foi algo que eu fiz atendendo uma solicitação do meu pai, que beneficiou muita gente, que me deixa muito feliz por isso. É isso aí, esse é o Rossini aqui falando com a gente. Rossini, a gente já está chegando ao final. Acredito. Tô falando sério, aqui é assim. A gente conversa. Sabe que eu falo demais, né? Nada, fala nada, a gente só fala aqui, a gente fala demais, mas fala o essencial sempre. Eu quero que você deixe uma mensagem aí para o nosso telespectador, para o público de Campinas. Sei que você também está aí pré-candidato, vai tentar as eleições esse ano. Então, solta sua voz, o que você quiser, tá liberado. Você pode falar aí o que você quiser, deixa uma mensagem, que é isso que a gente pede sempre aqui no final para os nossos entrevistados. Você que está aí acompanhando a política de quinta, faça com que a política seja de todo dia para a sua vida. Eu acho que a política é importante, é fundamental para a vida de todos nós, e ela vai ser cada vez melhor se as pessoas se interessarem pela política. Os vereadores vão ser melhores, vão responder melhor às demandas, expectativas da sociedade, se a sociedade for mais crítica, mais participativa, cobrar mais. E, acima de tudo, também entendendo melhor o funcionamento da política, ter critérios na escolha daqueles que vão te representar, né? Então, eu acho que o exercício de cidadania, ele deve estar presente no nosso dia a dia, né? A gente pode ser cidadão e ajudar a melhorar as coisas na nossa cidade, começando no nosso bairro, né? Nossa cidade, no estado e no país. Então é só uma reflexão mesmo. Aliás, tem muita gente que não gosta de política, né? Tem. Eu acho que o pessoal que está acompanhando esse programa gosta, né? Eu espero que os que não gostem também, viu, gente? Pode chegar. Mas deixa eu te falar, tem uma frase de Platão. Platão, um filósofo grego, viveu lá 300 anos antes de Cristo. E ele falava assim, ó, sabe a pior coisa que pode acontecer para quem não gosta de política? Ser governado por quem gosta. Então, né? É bom. Eu acho que a política pode sim cumprir um papel importante para as nossas vidas. E eu, como um agente político no exercício do mandato, tenho tentado dar minha contribuição nesse sentido. E, Rossini, vou acrescentar aí uma coisa nisso, porque eu falo aqui todo dia, isso é uma campanha do Política de Quinta. A gente está batendo nessa tecla de tentando combater aí a abstenção cada vez mais, porque as pessoas têm tido esse hábito, né, no Brasil de não ir às urnas, não votar, não ir as eleições acontecem, as pessoas às vezes preferem pagar os R$3 de multa, ou enfim, e isso acaba acontecendo, sendo governado e depois não vai poder reclamar.
Então a gente está combatendo isso. Eleições 2024, vá a urnas, pesquise seu candidato, vá procurar saber quem você mais se assimila, quem você tem aí a mesma ideologia, mas vá às urnas, seja a forma como você achar, cumpre a sua democracia. Rossini, quero te agradecer demais, falar com você é sempre... Podemos fazer um brinde? Podemos fazer um brinde, Política de Quinta. É água, viu? Eu quero te agradecer demais, Rossini, é sempre bom estar com você, é sempre um aprendizado para mim, você sabe minha admiração que eu tenho por você, meu respeito que eu tenho aí por você, toda a tua trajetória dentro da política. Então, agradecer você estar aqui no Política de Quinta, poder dar essa oportunidade para os nossos telespectadores aí, para conhecer um pouquinho mais você. Obrigada, viu? Eu é que agradeço. Espero não ter sido muito cansativo e chato. Rossini, alegria. Luca, obrigada. Meu povo, é isso! Chegamos ao final de mais um Política de Quinta, e eu estou aqui fechando esse programa e falando o quê? Ô Vinícius, como que é? Você não quer mais que eu falo? Vou deixar as redes nossas aqui, porque o Vinícius não quer mais que eu fique falando aqui no final, porque senão eu tomo tempo. Então, tá tudo aqui embaixo, você corre lá no Instagram, segue a gente no YouTube, faz tudo que tem que fazer para estar junto com a gente, porque na próxima quinta eu volto com mais Política de Quinta. Boa noite, minha gente. Tchau, tchau.